Pode se assentar, igreja. E o tema é: desperte e provoque o seu milagre. O nosso Deus é um Deus de milagre, mas a chave para o milagre é a fé. Esta palavra tem como objetivo, principalmente, levar as pessoas a um despertamento da fé, para que cada um, através dessa fé, possa provocar o milagre que necessita, assim como foi com aquela mulher. Igreja, eu quero falar nessa noite de fé. Milagre é algo que a igreja precisa, né? Muitas das vezes nós somos cristãos, vamos para a igreja, mas a nossa fé está abalada. Tantas coisas que temos vivido, tantas lutas, tantas adversidades, e muitas das vezes a nossa fé fica abalada, mas hoje o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. E o Senhor me deu esse versículo, Hebreus, né? Hebreus 11, 1. Agora a fé é a certeza das coisas. É a certeza das coisas esperadas, a convicção das coisas que não são vistas. Não podemos ver Deus, no entanto, temos fé nele que fornece segurança. E quando nós falamos de fé, pastora, eu quero falar que a minha fé está abalada nessa noite. Eu entrei aqui cabisbaixo, eu entrei aqui com a minha fé abalada. Eu já nem acredito mais que aquilo que o Senhor me prometeu vai se cumprir. Igreja, vai se cumprir sim. Há um tempo para todas as coisas. Só que muitas das vezes nós somos incrédulos. Nós deixamos o inimigo abater a nossa fé. Mas hoje eu creio que essa palavra vai renovar a nossa fé, a minha e a sua que você que está assistindo em casa. E aqui eu quero falar, fé é necessária para agradar a Deus. Hebreus 11, sem fé é impossível agradá-lo, pois quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que a recompensa aqueles que o procuram. A fé não apenas agrada a Deus, mas também leva a recompensa, vida eterna, recompensas celestiais e esperanças de plenitude de vida na terra. E quando o Senhor falou sobre esse tema aqui com a igreja, com o pastor Dudu e a pastora Kelly, o Senhor falou de 2 milagres no meu coração, que eu queria citar aqui nessa noite. Sobre a mulher do fluxo de sangue, né, e sobre o cego de Jericó. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E esse homem e essa mulher alcançou o milagre porque eles tiveram fé. E eu tenho certeza que nessa noite você vai alcançar o seu milagre. Eu não sei hoje o que você entrou aqui nessa noite falando: Deus, eu preciso do meu milagre. Eu não sei o que você precisou, mas eu já profetizo sobre a sua vida que você está levando o seu milagre. Você crê nessa noite que você já está levando o seu milagre para a sua casa? Eu não sei que talvez você tenha falado assim: pastora, mas é impossível. Nós servimos o dono do impossível. Para Deus não há nada impossível. Nada é impossível. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não sabia quem era Jesus. Ela não conhecia Jesus. E eu vou ler aqui a passagem. Que está em Lucas 8. Não precisa abrir não se você não quiser, fica à vontade. Lucas 8, versículo 43. Que diz: a cura de uma mulher enferma. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastará com os remédios todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro
com seu companheiro, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, como imediatamente foi curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu quero dizer que essa mulher, sem conhecer quem é Jesus, ela teve fé. Ela teve ousadia. E por que nós que conhecemos Jesus não vamos ter essa ousadia? Por que nós não vamos ter essa fé? Hoje eu tenho visto pessoas dentro da igreja, pessoas tão abaladas que já não acreditam mais em milagre. Mas eu quero dizer para você que aquele Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje. E às vezes nós ficamos só, recorrendo a médico. Claro, eu quero dizer para você, querido, que existe o médico. Ignorância se eu pregar para você e falar assim: não, você não tem que ir a médico. Tem que sim. Só que antes de você ir ao médico, querido, começa a orar pela tua cura. Começa a profetizar. Começa a declarar sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Eu não sei qual é a causa que você entrou aqui hoje. Talvez você está com problema na saúde. Talvez é uma causa impossível financeira. Talvez é algo que você fala: Senhor, não tem mais jeito. Mas tem jeito sim. Aquela mulher aqui, esses anos todos sofrendo. Você imagine uma pessoa falar: meu Deus, eu vou em todos os médicos e eu não tenho cura. E aquela mulher, querido, quando falou assim: esse Jesus aí cura, aquela mulher saiu se arrastejando em meia multidão e tocou. E ele falou: alguém me tocou e está saindo poder. Sabe por quê, querido? Nessa noite é noite de você tocar nele. É noite de você tocar, é noite de você falar: Jesus, aumenta a minha fé. Porque a gente conhece Jesus. E eu estava falando para o meu esposo hoje, assim que eu me converti, que eu escutava as pessoas falando de fé, e eu falei assim para Deus: Deus, que fé, como ter fé? Porque você falar para todo mundo assim que tem fé e está tudo bem, as contas pagas, todo mundo com saúde, tudo fluindo bem, é maravilhoso. A fé, eu tenho fé. Olha, gente, eu tenho fé. Mas você vai descobrir que você tem fé ou não quando alguma coisa começa a acontecer na sua vida, na sua casa. Algum problema, alguma causa difícil, alguma situação que você fala: meu Deus, eu vou desmoronar, Senhor, está difícil. Aí é nesse momento que você descobre se você tem fé ou não. Aí você pergunta: mas pastora, como assim fé? Como eu ter fé? Eu quero dizer que para você ter fé, você precisa se relacionar com Deus. Você precisa se chegar até Deus para você ter fé. Porque eu quero falar para você que a Flávia é minha vizinha de corredor. Nós moramos ali. Assim que eu conheci a Flávia, ela não entrava na minha casa e nem eu entrava na casa dela, porque eu não conhecia a Flávia. E ali começou uma amizade. Oi, do corredor, oi. E foi se passando o tempo. Veio vindo o quê? A intimidade. Eu conhecendo Flávia conhecendo minha família, eu conhecendo a casa de Flávia entrando na minha casa, eu entrando na casa de Flávia, sentamos para almoçar juntas, porque começamos a ter a intimidade. Você não senta na mesa de ninguém quando você não tem intimidade. Você não vai para a casa de ninguém quando você não tem intimidade. Você não tem intimidade, você não vai. Você até conversa na rua, você bate um papo, mas você não senta numa mesa para tomar café. E assim é com Jesus. Quando você começa a se relacionar com Jesus, é um processo. Sabe o que vai acontecendo? Você vai ficando mais perto dele. Só que quando você vai ficando mais perto dele, você vai conhecendo quem é esse Deus maravilhoso, poderoso. O dono do milagre, o dono das causas impossíveis, o dono daquele que muda diagnóstico, aquele Deus que muda aquela causa da noite para o dia. E eu vejo pessoas incrédulas limitando o poder de Deus, falando: não tem jeito não. Tem jeito sim. Eu quero dizer para você nessa noite que tem jeito sim. Pastor, a minha vida está complicada, não tem mais jeito. Tem, querido? Eu quero dizer para você que tem.
eu estou desanimado, eu estou cansado. Hoje é a noite do renovo. Porque o Senhor quer colocar uma fé em você inabalável. Nós precisamos dessa fé inabalável. Porque os dias estão difíceis. O ano já começou difícil, com muitas lutas, com muitas enfermidades, né? E a gente sabe que é o cumprimento da palavra, que não vai, infelizmente, não vai mudar, porque Jesus está voltando. Mas nós temos a um Deus que Ele nos dá refrigério. Ele nos dá essa fé para que possamos passar pelas lutas, pelas adversidades, por tudo glorificando e exaltando o nome dEle. E Ele dá essa paz que nós precisamos, que muitas das vezes com dinheiro no bolso, Ele não dá essa paz, mas esse Deus, Ele dá essa paz. E Ele quer dar essa paz para você e para mim nessa noite, porque nós precisamos dessa paz. Nós precisamos alcançar essa paz em Cristo. E quarta-feira o pastor Raul pregou sobre maturidade. Domingo passado a pastora Kelly falou: desperta a igreja desse sono. Porque às vezes vivemos num sono, sabe? Ah, pastora, mas sono como assim? Sim, está negligenciando na obra. Não está disperso, só olha 24 horas para o seu problema. Não fala do amor de Deus para ninguém. E é o tempo todo, sabe? Ah, tá bom desse jeito, não. Jesus que te chamou, não foi você que convidou Jesus. E hoje é noite de você tomar posse do teu milagre. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu vou repetir. Se é na saúde, na vida, no relacionamento, é na vida financeira. Qual é a causa que você entrou aqui nessa noite? Mas o Senhor quer fazer, abre o teu coração. Porque muitas das vezes nós saímos e entramos incrédulos. E às vezes falamos: meu Deus, aquele culto foi horroroso. Mas não é o culto. O culto quem faz somos nós. E nós precisamos entrar aqui com o coração aberto para Ele, para Jesus fazer, para Jesus operar. Porque Jesus quer operar, mas Ele não é mal educado. Você precisa abrir o teu coração nessa noite para Ele. E eu queria citar eu falei dessa mulher e aquele cego de Jericó. Você imagina você ser cego em meio à multidão, e você escutar assim: está vindo aquele homem, aquele Jesus que cura, aquele Jesus que faz. E aquele homem gritar no meio daquela multidão: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquele homem gritou, querido, com ousadia. Aquele homem teve fé. E ele conseguiu atingir o milagre dele. Aquele homem voltou a enxergar. Anos aquele homem ali, mendigando, aquele mendigo ali, cego, vivendo de esmola. Talvez há anos que você está numa luta, que você fala assim: eu já estou cansado. Jesus está falando: hoje é a noite. Mas hoje depende da gente. O que você tem que fazer, Jesus não vai fazer por você. É sair da zona de conforto, é buscar a face dEle, é ir de encontro a Ele, é levantar e começar a profetizar. Eu tenho uma pessoa na minha família que, depois de Deus, ela é minha referência, ela é minha mãe. Aquela mulher tem uma fé inabalável. Ainda hoje ela falou assim para mim. Nós estávamos orando e ela falou assim: olha, eu profetizei sobre a minha saúde. Entrei naquele consultório e falei, ela vai me dar essa notícia, que o problema que eu estou vai estar estabilizado, não vai avançar. E quando eu entrei lá, eu ouvi aquilo daquela médica, porque eu comecei a profetizar, a declarar a semana inteira. Começa a profetizar, começa a declarar. E fala: Senhor, essa doença não é minha. Essa enfermidade não é minha. Eu coloco diante do teu altar toda dor do corpo, todo desânimo, todo cansaço, todo esgotamento, toda paralisia no mundo espiritual. Hoje é noite de você falar com Deus. Mas eu estou sem fé, estou cansado, estou paralisado, eu parei, eu estagnei. Hoje é noite de você voltar.
Hoje é noite de você voltar para a casa do Pai e falar para Ele: Deus, eis-me aqui. Sabe por quê, igreja? Quando você desfruta de um milagre na tua vida, a tua vida muda. A tua vida muda. Você começa a olhar a vida de outra forma. Você começa a entender Jesus, até Jesus, de outra forma. E eu desfrutei um milagre. Foi o meu pai. A convenção do meu pai na minha vida foi um milagre, porque era um homem, eu já até falei aqui, era um homem que todos da família, os amigos diziam assim: não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu era nova convertida e eu falava para minha mãe: tem jeito sim. E eu não dava liberdade para a família, para amigos, para ninguém falar mal do meu pai. Simplesmente eu foquei naquela causa. Foram 8 anos, jejum, oração pela libertação da vida do meu pai. E quando eu vi aquele homem se converter, quando eu vi aquele homem levantar as mãos para o Senhor, ali eu tive mais um encontro com Jesus. Ali eu comecei a desfrutar o que era Jesus. E eu falei para o meu marido uma vez no sofá: se Jesus fez isso na vida do meu pai, Ele pode fazer todas as coisas. E ali a minha fé aumentou. Ali o Senhor começou a fazer na minha vida, porque eu comecei a dar liberdade para Ele. E ali eu comecei a falar: Senhor, se você libertou meu pai, você agora vai libertar minha família, você vai libertar meu irmão, você vai libertar a parentela, e você vai fazer. E eu creio. E eu estava falando com a minha irmã aqui fora agora. Eu falei: Gabriela, eu creio e declaro que Deus vai libertar a minha família, que a salvação do Senhor vai alcançar cada um deles. Eu vou contemplar esse milagre. Eu vou contemplar. Nós temos que profetizar, nós temos que declarar. Sabe? Por mais que você olhe assim, talvez para o seu relacionamento, para o seu casamento, e fale assim: meu Deus, esse casamento falido, esse homem ou essa mulher, ou esse trabalho, ou essa doença. Começa a profetizar. Minha mãe diz que antes dela receber vitória, ela passa a semana inteira agradecendo a Deus e falando: Jesus, obrigada pela minha vitória. Obrigada pela minha vitória. E eu estava escutando esses dias a entrevista da mulher do Rodolfo Abrantes, e ela falou que quando o Rodolfo Abrantes, que era um roqueiro do Raimundos, que ele aceitou Jesus, que era uma causa impossível, que todos olhavam como roqueiro, um drogado. Como aceitar Jesus? E aquele homem aceitou Jesus na sala da casa dela, com aquelas mulheres de coque, sabe? Aquelas mulheres que rodam, arranca tudo do lugar, sabe? Da Assembleia de Deus. Ele aceitou Jesus com aquelas mulheres. Porque Jesus fez um milagre na vida dele, e ele falou que não teve como não, porque ele estava com câncer e ele não sabia que ele estava com câncer. Aliás, ele desconfiava, mas ele não queria ao médico, porque os pais dele é médico. E ele falou: eu não vou, porque eu sei que eu estou doente. Ele estava cheio de caroço no corpo. E a mulher falou para ele assim: Deus manda te dizer hoje que essa queimação no estômago que você tem, Deus está cessando hoje. Daqui a 3 dias os caroços do seu corpo estão saindo todos. E ele falou que naquele dia que a mulher declarou, profetizou sobre a vida dele, a queimação parou. Passou 3 dias, os caroços todos que ele sabia que era uma doença e ele não queria encarar, sumiu. E ele falou: meu Deus, que mulher é essa? Que Deus é esse? Eu preciso me render para Deus. Eu preciso desse Jesus. Eu preciso. Porque nós precisamos desse Jesus. Nós precisamos. Nós estamos sedentos desse Jesus. Sabe por quê? Hoje eu estava falando com os amigos pela manhã. Sem Jesus não dá. Não dá mais para ficar sem Jesus. Sabemos da palavra, conhecemos a palavra, somos conhecedores da palavra. Sabemos que está havendo um cumprimento da palavra. Jesus está voltando. E precisamos, irmãos, sair da zona de conforto. Precisamos nos posicionar da forma que Jesus quer que venhamos ser. E às vezes falamos: não, eu quero ser desse jeito. Eu vou no culto de vez em quando. De vez em quando eu vou lá e assisto uma palavra. Tá bom. Não, Jesus quer mais de você.
sabe? Jesus te chamou para você fazer a diferença. Você hoje não está aqui nessa noite, nem eu nem você por um acaso, porque antes de eu pregar essa palavra, o Senhor deu no meu coração. Eu queria dormir à tarde, o Senhor falava no meu coração o tempo todo sobre milagres, sobre fé, e o Espírito Santo de Deus falava: Fabíola, você vai precisar ter fé, ousadia. E eu falei: Senhor, o que vem aí, Senhor? Quando você começa a falar que vamos precisar ter fé, ousadia, e o Senhor falava domingo aqui na igreja para mim, quando a pastora Kelly pregava: filha, ousadia, ousadia. E eu falei: Senhor, eis-me aqui, derrama essa ousadia sobre a minha vida. Eu ainda falei para o pastor Dudu quando acabou o culto: pastor, o Senhor falava no meu coração o tempo todo ousadia, porque nós precisamos dessa ousadia do Senhor na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento com Jesus. E o Senhor pergunta para você nessa noite: como está o seu relacionamento com Deus? Ah, pastor, eu preciso. Como ter essa fé inabalável? Começa a se relacionar com Jesus, começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar a face dEle, começa a ser fiel com Ele. Porque quando você começa a ter uma busca com Ele, Ele começa a te direcionar. Porque sem essa busca a gente fica perdido em meia multidão, como aquela mulher estava. A gente fica disperso e a gente às vezes fala: Jesus, eu não sei por onde eu vou começar. Só que eu quero dizer para você que em meias lutas, nada é por um acaso. Nas lutas nós somos forjados, nós crescemos, nós amadurecemos, nós temos testemunho para contar. Você ajuda o próximo. E eu queria falar de uma cura que eu recebi. Quero contar aqui, quando eu comecei, o Senhor me deu essa palavra do fluxo de sangue. O Senhor falou para mim: você vai falar do seu testemunho na igreja. Em novembro, o pastor Dudu colocou aqui na igreja um jejum de 21 dias. E eu pedi a ele, eu falei: Senhor, eu estou com um problema, já fiz biópsia, já fiz tudo. E sempre que eu vou no médico, o médico apresenta um problema. E eu falei só que eu já não comentava mais com ninguém, porque chega um tempo que é cansativo você falar de derrota, você falar de doença. Mas eu comecei a colocar diante do altar. E todas as vezes que ele me dava notícia ruim, eu saía do consultório médico, vinha andando, eu chorava, confesso que eu chorava. Mas eu falava para o Senhor assim: Senhor, a minha saúde é tua. Ele falou isso, mas o diagnóstico é outro. Fiz ressonância, enfim, tudo que você possa imaginar eu fiz. E sempre aquela indagação, sempre aquele ponto de interrogação para os médicos: mas está assim, está desse jeito, precisamos investigar mais e vamos fazer mais exame, e amém. E uma vez uma amiga minha falou assim: meu Deus, mas que tanto exame, você não reclama? Eu falei: não, eu não murmuro, murmuração não é do cristão. E às vezes o Raul falava: mas você tem que sempre ir lá. Todas as vezes eu falei: eu vou, porque o Senhor vai me curar um dia. Algo o Senhor vai fazer. E quando o pastor Dudu falou sobre esse jejum, eu entrei nesse jejum. E eu falei para Deus, eu falei: Deus, eu quero duas causas. Eu coloquei diante do Senhor. Eu coloquei a minha cura, que é dos meus seios, e pedi da minha mãe, esse problema que minha mãe está. E eu falei: Senhor, eu peço que nós não temos condições financeiras de fazer essa cirurgia agora, mas eu sei que o Senhor tem o poder de paralisar esse problema que ela está. O Senhor tem o poder de todas as coisas, porque nós estamos correndo atrás dessa cirurgia. E eu comecei a colocar diante do Senhor. Confesso aos irmãos que foram 21 dias de muita luta. Muita luta. No último dia do jejum, eu não conseguia levantar da cama para trabalhar. Queria pedir ajuda à minha vizinha, mas a minha vizinha já tinha saído para trabalhar. Júlia não estava em casa, Raul não estava em casa, mas enfim, eu consegui levantar para trabalhar. Uma luta muito grande, muito grande. Mas todas as vezes que a luta chegava, eu falava: Senhor, porque algo o Senhor vai fazer. E quando foi na entrega do jejum, nós nos reunimos no templo.
O pastor Dudu não conseguia pregar. Só foi adoração, foi um louvor, foi um culto diferenciado. A presença do Senhor nesse lugar. Quem estava aqui contemplou a glória do Senhor nesse lugar. E quando ele chamou que as pessoas que viessem aqui na frente, eu vim aqui na frente. Eu fiquei nesse lugar aqui em pé. E aqui eu comecei a agradecer ao Senhor pela minha cura. Eu comecei a glorificar e comecei a exaltar. E a pastora Kelly estava sentada ali naquela cadeira ali. E de repente a pastora Kelly começou a gritar: Fabíola, recebe a cura. Fabíola, recebe a cura, recebe a cura. E ela veio aqui e começou a tocar. Recebe a cura, recebe a cura. E quando ela começou a gritar, o Espírito Santo de Deus me tomou aqui. E quando eu voltei, eu falei: pastora, eu recebo minha cura. E quando acabou o culto, eu chamei a pastora Kelly para testificar a fé dela. Eu falei: pastora, eu quero te falar que foi, eu não coloquei dinheiro, eu não coloquei nada, mas eu coloquei essa situação diante do altar. E ela falou assim: recebe. Você sabe que eu não sou mulher de entregar nada para ninguém, mas o Senhor falava para mim: levanta, fala com ela, levanta, fala com ela. E eu falei com a Vanessa, que ela trabalha, ela é fisioterapeuta, eu conversei com ela, ainda falei para ela assim: vamos lá no banheiro, me examina aqui. Ela: não fica preocupada não, porque eu estava preocupada. Aí ela falou: não vai ser nada não, mas quando fizer os exames me fala. E quando a pastora Kelly falou aqui, eu recebi. E quando chegou dia 21 de dezembro, eu precisei voltar para fazer exame. E o rapaz que faz meu exame, ele é conhecido da minha família, ele é o dono da clínica. Então, tudo que ele vê, ele fala na hora. Eu não sei nem pelo médico, eu sei por ele, porque ele já fala tudo. E o negócio está estranho, hein? É isso e aquilo. E ele não acredita em Deus. E quando ele começou a fazer o exame, ele começou a ficar fazendo uma cara, passando, e ele olhando, e eu falei: ai, nossa, que cara é essa? Você está me assustando. Ele falou: não, eu estou impactado, cadê aquele nódulo que parecia ser um câncer? Eu não estou conseguindo achar. E ele passava, e ele revirava, e eu comecei a glorificar na sala, e ele começou a olhar, tipo assim: meu Deus, essa garota é maluca, né? Essa menina é meia doida. E eu comecei a falar: é desse Deus que eu sirvo, e ele mexe daqui, mexe dali, faz aqui. E ele falou assim: olha, desde 2019 e até agora é a primeira vez que eu vejo você ótima. Você está ótima. Você chegou em categoria 4, você está categoria 2. Irmãos, eu quero dizer para você que eu saí dali numa alegria tão grande. E eu liguei para a pastor Dudu e para a pastora Kelly, porque eu queria honrar eles. E falar para ela: pastora, não que eu duvidasse dela, do que ela me entregou, entendeu? Porque eu recebi quando ela falou. Eu falei: eu recebo o meu milagre. E ela falou aqui para mim, eu liguei para ele, eu não conseguia falar com ela. Eu falei: pastor, fala para a pastora Kelly que eu recebi o meu milagre, né, para testificar a fé dela, que o Senhor fez coisas grandiosas na minha vida. E quando foi semana passada, a minha mãe me deu essa notícia, né, que o Senhor também fez na saúde dela. Então, igreja, eu quero dizer para você: tenha fé. Se você hoje entrou aqui nessa noite com a sua fé abalada, já achando que acabou, chega, estou me arrastando, só levanto porque tem que levantar. Igreja, para com isso. Levanta glorificando, levanta agradecendo. Porque às vezes nós somos, sabe, tão, como que eu vou te dizer, tão desobedientes com Deus. Eu tenho certeza que com essas atitudes de murmuração, de lamentação, como entristece o coração do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes a nossa incredulidade é tão grande que a gente volta para o final da fila. O Senhor fala assim: eu quero fazer na sua vida, mas você não dá liberdade, você não acredita, você não recebe. E eu quero dizer para você nessa noite: abre o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer. Talvez hoje seu coração entrou aqui apertado, abatido, preocupado, entristecido, precisando de uma resposta. Falando: Senhor, eu vim aqui receber uma resposta. Quero dizer para você que você vai ter a sua resposta. É porque no tempo de espera nós somos forjados. O tempo de espera dói, sabe?
Mas o tempo todo, quando eu estava com esse problema de saúde, eu nunca perguntei a Deus por quê. E eu perguntava, Senhor, para quê? E Ele me respondeu. Ele me respondeu. Quantas coisas que eu precisava fazer, que o meu coração estava duro. E o Senhor começou a me direcionar. A direcionar. Faça isso. Abra o seu coração. Faça isso. Às vezes você até acha assim, já perdoei todo mundo. E às vezes seu coração está fechado para alguém. E o Senhor falou para mim assim, abre o seu coração. Abre o seu coração. Eu precisava abrir meu coração para uma pessoa da família do meu marido. Abre o seu coração. O meu coração estava fechado e eu não sabia que meu coração estava fechado. Porque Ele vai precisar de você. E se você negligenciar, eu vou cobrar de você. O Senhor falou para mim. E eu, com muito choro, com muita lágrima, eu falei, Senhor, eu preciso descer. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso ser obediente. Porque quando você pergunta para Deus o que você precisa fazer, Ele te responde. É porque às vezes a gente não quer ouvir o que Ele tem para nos dizer, mas Ele responde. Quando você pergunta para Ele, Senhor, você quer que eu faça o quê? De que forma, Senhor, que eu tenho que ser na sua presença? O que eu preciso fazer na tua casa? O Senhor me chamou para ser o quê, Senhor? Diácono, evangelista. Ele vai te responder o que Ele precisa. E muitas das vezes a gente não pergunta porque a gente não quer ouvir a resposta, porque a gente já sabe a resposta. E a gente está negligenciando aquilo que o Senhor quer fazer. E quando a gente entende o propósito do Senhor na nossa vida, tudo é mais fácil. Eu falo para minha filha, não foi você que escolheu Jesus, mas foi Jesus que te escolheu. E quando Ele nos escolhe, tem um propósito. E você nessa noite, você que está aqui, você é escolhido. E eu quero dizer para você nessa noite que você é mais do que vencedor. Eu quero dizer para você nessa noite, que você hoje nessa noite, está saindo daqui com seu coração alegre, porque toda tristeza que você entrou aqui, eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus está falando que tem pessoas aqui que estão tristes, e o Senhor hoje está colocando as suas mãos estendidas sobre o seu coração e transformando essa preocupação, essa tristeza em alegria. Você recebe, igreja? Talvez você entrou aqui sem paz. E Jesus está querendo te dar essa paz que você precisa. E quando você descansar nele, você vai receber a resposta. Quando você descansar nele, aquela pessoa vai te procurar. Ah, pastora, mas é tão difícil, né? Por que tem que ser assim? Mas a palavra do Senhor nos garante que não ia ser fácil. Não ia ser fácil. Ele venceu, por que nós não vamos vencer? Você é mais do que vencedor. E às vezes a gente fica com aquela cara de derrotado, fadigado, cansado, entristecido. Só que hoje, nessa noite, o Senhor trouxe essa palavra para despertar a igreja, sabe? Despertou a igreja quarta-feira, no domingo, desperta do sono. Quarta-feira foi desperta a maturidade. Temos que ser cristão maduro. Precisamos dessa maturidade do Senhor. Irmão, chega de meninice. Chegou o tempo da gente caminhar, da gente romper, da gente avançar, da gente ir adiante, da gente desfrutar daquilo que o Senhor um dia te prometeu. E eu tenho uma prima que, a madrinha da Júlia, ela trabalha no INCA. E ela falou que uma criança, os médicos já tinham falado para a família, olha, você prepara o enterro, não tem mais jeito, ele vai a óbito, nós não temos mais o que fazer. E diz que todo mundo, aquele desespero, a família e a mãe dizia assim, ele vai levantar. E os médicos, escutavam ela falar aquilo, mas
tipo assim, não tem jeito. Os médicos falavam, não tem jeito. E ela dizia toda a mão, ele vai levantar, ele vai viver. E minha prima falou que ele viveu. A minha prima falou que aquela mulher chorava, aquela mulher caía no chão, mas a fé daquela mulher era inabalável. E ela falou para mim o seguinte, ela falou, eu trabalho no INCA. Ela é espírita, e quando os cristãos entram dentro do quarto, e ele começa a orar pela vida deles, ela falou para mim e para o meu esposo na praia, o quadro deles mudam. O quadro deles mudam. É impressionante. Eles começam a melhorar. Quando eles entram, que lá entram. Ela perguntou para mim, não quer se inscrever para entrar não? Falei, não sei, Deus é quem sabe. Ela falou, quando entra, aquele tudo muda. Aí eu falei para ela assim, mas é Jesus que entra ali. Ela falou assim, amém. E ela falou que quando aquela criança levantou e foi embora andando, a medicina ficou doida. Porque tem pessoas que já não acreditam mais que esse Deus muda diagnóstico. Que o médico diz para você assim, olha, você tem tanto tempo, e Jesus fala assim, filho, eu vou fazer coisas grandiosas na tua vida, que você nem sabe. Tenha fé. Talvez não é só doença, mas alguém da sua família que precisa ser alcançada por esse Deus, um filho. Tenha fé. Receba essa palavra hoje no seu coração. Essas pessoas também que estão em casa, talvez estão enfermos. Muitas pessoas faltaram, essa gripe, o Covid. Mas eu quero dizer que nessa noite o Senhor vem alcançar aqueles também que se encontram em casa enfermos. Que o Senhor possa levar a cura na casa de cada um, aqueles que estão enfermos, que a gente talvez nem saiba, mas o Senhor sabe aqueles que precisam. E eu queria chamar o ministério de louvor. Eu quero dizer que sua fé provoca um milagre, igreja. A sua fé provoca um milagre. Queria te convidar nessa noite para você se levantar, para você adorar o Senhor. Queria pedir para que você ficasse à vontade, que você, se você quiser chorar, se você quiser pular, glorificar, exaltar o nome do Senhor, você está no lugar certo. Aqui é a casa do Senhor. Ele está em nosso meio. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue fez. Aquela mulher chamou a atenção de Jesus. Chame a atenção dele hoje nessa noite. Ele está falando assim, toca nas vestes dele, assim como aquela mulher teve ousadia. Agora é o momento do seu particular com Jesus. Começa a levar os seus pensamentos ao Senhor. Começa a orar. Começa a clamar, fica à vontade. Eu digo que quando nós estamos na casa do Senhor não precisa de reserva.